Como resultado das suas súplicas, no ano de 1524, o Estado germânico de Gotha funda a primeira escola pública moderna. E Lutero funda o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde tornou-se a inspiração do sistema de educação estatal para a maioria dos estados luteranos. O ensino compulsório logo se estendeu à França, Holanda e Nova Inglaterra. As escolas eram vistas como poderosas armas de guerra cultural para o enfrentamento político-religioso das diferentes ramificações do cristianismo. Mas os objetivos e métodos continuavam semelhantes aos anteriores. A vida intelectual buscava a verdade. E essa verdade eram as Escrituras Sagradas. É apenas no século XVI que esse cenário começa a mudar. As descobertas de Newton, Copérnico e Galileu costumam ser apontadas como a linha que divide a Idade Média da modernidade. Os três astrônomos descobriram leis gerais da física, demonstrando o funcionamento da gravidade e do heliocentrismo. O universo proposto pelo filósofo grego Aristóteles, onde tudo era ordenado e cada coisa tinha o seu lugar, também foi posto em xeque. Esses debates tiveram um profundo impacto na educação daquele tempo, fazendo o homem sentir-se protagonista de uma trama que buscava decodificar o mundo e a vida. A época ganhou o nome de humanismo, pela diminuição gradual do foco em Deus e pelo uso do próprio homem como medida dessa investigação. Se o universo não era ordenado, e as pessoas não tinham o seu lugar pré-determinado, qual poderia ser o nosso lugar na vida? Se havia leis da física capazes de descrever o mundo, quais poderiam ser as leis dos homens e da sociedade? Essa pergunta norteava o espírito investigativo daquela época, que ia ficando cada vez mais sério e provocativo, até questionar o papel dos reis, dos padres, da religião e da sociedade. O apogeu foi em 1789, quando esses questionamentos fundaram o Iluminismo francês e culminaram na Revolução Francesa. O principal líder intelectual do período foi Jean-Jacques Rousseau, filósofo que questionava os costumes da nova classe de comerciantes em ascensão na França, chamada de burguesia. Para Rousseau, a educação clássica nos fez desenvolvermos um discurso moralizante e artificial, infinitamente mais exigente do que a moral que conseguimos de fato praticar no dia a dia. Como resultado, era criado um estado de cinismo e falsidade social, onde todos fingiam ter uma conduta moral que não tinham e ainda a cobravam dos outros. Isso o leva a crer que vivemos em uma sociedade falsa, moralista e apodrecida por discursos artificiais que pouco têm a ver com a vida humana. Tudo isso era perpetuado pela escola, onde os professores incutiam nas crianças padrões morais que a própria sociedade adulta não seguia, obrigando-as a serem falsas para se adequarem ao mundo. Daí a famosa frase: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Em 1750, Rousseau é convidado a fazer um discurso sobre as suas ideias na Academia de Dijon. Lá propõe que a educação como fora feita, em vez de ajudar o desenvolvimento da humanidade, na verdade podia prejudicá-la. Para o pensador, a educação e as artes liberais só tinham reforçado a produção do discurso moralista que criou a falsidade social que denunciava. A provocação de Rousseau sobre a educação começa a ganhar força. O discurso torna-se premiado e o filósofo escreve um romance chamado Emílio, onde descreve como faria a educação de uma criança à vida adulta, até seu casamento com a sabedoria. Esse é o livro responsável por expandir a interpretação do conceito de infância e adolescência. Transformar a infância em uma classe tinha o intuito de protegê-las dos adultos, corrompidos pela sociedade burguesa e moralista. Se em vez de transmitirmos nosso conteúdo, nossos hábitos e nossas crenças, apenas incentivássemos as crianças com métodos lúdicos a serem livres pensadores, elas poderiam romper com a sociedade corrupta em que nasciam. Quando a Revolução Francesa aconteceu, essa mentalidade foi absorvida pelo Estado revolucionário, que radicalizou a posição de Rousseau. O próprio Robespierre, líder revolucionário e ditador francês, admitiu ter o livro de Rousseau na cabeceira de sua cama. A ditadura francesa estabeleceu a instrução obrigatória para todos na Constituição e submeteu todas as escolas, públicas ou privadas, ao comando do governo. Ninguém podia abrir uma escola ou ensinar em público sem a licença da universidade oficial. As escolas estavam obrigadas a ensinar de forma apologética as ideias de Rousseau e aos líderes do governo revolucionário. Mas, obviamente, a gente viu depois pela própria história que as ideias acabam se tornando um tiro no pé, como foi, né? A Revolução acabou mostrando que ali não havia
muita liberdade, igualdade e fraternidade, justamente o contrário, né? A Revolução Francesa, ela é uma espécie assim de abuso da liberdade. Ela não é um marco na história de que o conhecimento ou a racionalidade aflora ao ponto em procurar os interesses maiores da humanidade. Mas é uma tentativa assim meio descabida de quebrar contra tudo que foi construído previamente. E o legado intelectual deixado pela Revolução Francesa, ela leva também a uma visão equivocada do que é governo, autoritarismo e tudo mais. Então, muitos bebem na Revolução Francesa como se fosse um poço de lucidez, quando na realidade ela representa uma cisterna de obscuridade. Com a educação delegada para as escolas e as escolas delegadas para o governo, os objetivos educacionais estavam sofrendo uma transformação. As universidades estavam cada vez mais na mão do Estado. O progresso e o desenvolvimento da ciência moderna ganhava espaço. A modernidade tinha inaugurado a relativização do conhecimento e dos sentidos. As descobertas nas ciências naturais levaram diversos pensadores a questionarem se o mundo que eles conheciam era mesmo como enxergavam. O tamanho do Sol, a distância dos astros no espaço e a invisibilidade dos átomos que constituem o mundo. Todas essas descobertas provocavam o conhecimento do ser humano. Será que nossos sentidos e percepções dão conta da tarefa de saber o que é verdade? René Descartes chegou a afirmar que a dúvida era a única substância pensante que podíamos confiar. Todo o resto, sentidos e percepções, poderiam nos enganar. David Hume disse que não temos nenhuma evidência de que há um eu pensante e que tudo seria matéria de fé. Toda essa herança de pensamento vai causar profunda impressão no filósofo Immanuel Kant. Kant viu um paradoxo entre estudar as descobertas da física de Newton e afirmar que o conhecimento racional é impossível. Se Hume tem razão, como é possível a física de Newton? Se uma coisa é impossível, como ela aconteceu? Kant tinha a teoria de que tudo o que nós conhecemos é, de certo modo, uma projeção da nossa estrutura cognitiva. Hoje diríamos do nosso cérebro, né? Então, nós temos certos esquemas inatos que delimitam tudo que nós podemos conhecer. Então, como, segundo ele, nós só podemos conhecer aquilo que é comproporcional à nossa estrutura de conhecimento, então nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas os aspectos mais aparentes que elas nos revelam e que são comproporcionais ao nosso esquema, à nossa esquemática cognitiva, por assim dizer. Tá certo? Então, tudo o que nós podemos ter certeza é que nós estamos percebendo a mesma coisa que outros estão percebendo, mas nós não sabemos se todos juntos estamos enganados. Então é o fenômeno, que é o fato que ele chamava da coisa em si. Nós não conhecemos a coisa em si, mas conhecemos apenas a sua aparência fenomênica. Isso significa que só existe certeza sob o aspecto de um consenso científico. Você não tem mais a certeza objetiva de que as coisas são assim ou são assadas, né? E daí surge a escola que se chama positivismo e que tem várias versões. O positivismo não é uma escola de pensamento, é 20 escolas, mas todas mais ou menos inspiradas nessa ideia. Esse pensamento vai gradativamente penetrando a mentalidade moderna, com o crescimento do relativismo e a diminuição gradual da crença em verdades absolutas. Os homens e a descoberta da realidade estavam separados por uma nova classe. A opinião da maioria dos cientistas seria a opinião da ciência e, portanto, a verdade científica que deveria ser aceita por todos. Então é evidente que a classe científica e tecnológica se torna, vamos dizer, uma espécie de um novo clero, né? Que é a detentora absoluta dos critérios de verdade e erro. De outro lado, o reitor da Universidade da Prússia, Friedrich Hegel, apresenta uma outra filosofia. O Hegel, ele diz, a primeira condição da investigação filosófica é a fé no poder cognitivo do espírito humano. Quer dizer, nós afirmamos a nossa capacidade de conhecer o real. Então é uma atitude corajosa dele, sem dúvida, né? Mas, com base nisso, ele acreditou que ele poderia conhecer, num só relance, num só golpe de vista, o movimento inteiro da história humana. Já é um exagero, evidentemente, né?
É a Ganzheit, né? O conceito de totalidade. Cada um é esse pequeno tijolinho dentro desse grande sistema. E essa união dos tijolinhos que faz esse grande muro, que é a totalidade. O Estado é o único ente que consegue responder o porquê do ser humano e para que ele existe. E a sua dialética é aplicada à história, quer dizer, tudo é uma tese com uma antítese que vai virar uma síntese. Hegel acredita, sobretudo, que essa síntese suprema é essa formação do Estado moderno. O Estado moderno alemão é o grande ápice, é a apoteose da sua filosofia. Esse Estado moderno vai ser responsável pela universalização do ensino. Enquanto um lado defende não ter o conhecimento de nada, a não ser das aparências, o outro lado acredita já ter o conhecimento de tudo, sabendo onde a história vai terminar. Entre a tradição de Kant e Hegel, ficamos entre duas formas de conhecer o mundo. De um lado, delegamos a verdade para as mãos da classe científica e aceitamos a sua suposta maioria, e de outro, aceitamos que estamos vivendo rumo ao fim da história.